Sueli, tudo bem? Tudo bem, ó nós outra vez. A nós outra vez. E esse é o último episódio da nossa série de 12 encontros sobre os quatro elementos da natureza na astrologia e no tarô. E para quem Uhum. chegou agora, né, a Sueli Najar Murdoco, astróloga e também psicoterapeuta junguiana. Então, para quem só está vendo esse nosso encontro, convido a conhecer os 12 outros encontros nas minhas redes sociais, na rede social da Sueli também, e no YouTube, que já tem tudo minutado na playlist. Falamos muito sobre os quatro elementos da natureza, nos signos, na astrologia, pontos positivos, pontos negativos. Hoje nós vamos dar uma pincelada, mas é uma pincelada mesmo, sobre esses elementos no tarô. Lembrando que a astrologia é um oráculo, tarô é um outro oráculo, então não necessariamente a gente está fazendo os dois na mesma caixinha. O que a gente está fazendo é conversar sobre, né? Sim. Então tem algumas coisas, porque o tarô que eu aprendi, que eu sigo, é um tarô mais brasileiro. A astrologia, ela é do hemisfério norte. Então tem várias situações, por exemplo, que quando é fogo aqui, não é fogo lá, né? Então, mas eu acho que é bastante interessante. E já abrindo, Sueli, você sempre falou das energias, né? E no tarô é a mesma coisa. Quando a gente lê o tarô, ele é muito simbólico. Eu, por exemplo, não faço uma leitura canalizada do tipo, eu não ouço vozes, eu não tenho o dom da visão, né? Então, é uma leitura Uhum. bem simbólica mesmo, né? E é claro que a gente vê os naipes. Então, por exemplo, arcanos menores. Os arcanos menores é de 1 a 10. E para quem joga cartas, quem joga baralho, sabe? As cartas de Uhum. copas, de paus, de espadas e de ouros. Então, esses Sim. naipes a gente traz para as energias. Por exemplo, o naipe de espadas. Eu trouxe aqui, né, esse desenho do as de espadas, né? Espada é elemento ar, então é elemento das decisões. Você percebe que a justiça, por exemplo, ela decreta, né? Então é todo um simbolismo, não necessariamente um arquétipo, mas um símbolo, né? E vai dos arcanos menores, do 1 ao 10. Depois tem a corte, né, que é o rei e a rainha, o pajem e o cavaleiro, que aí sim elas são situações mais arquetípicas, do tipo, eu tô conhecendo uma pessoa, e como que é, né? Vem um cavaleiro de ar, né, de espadas, olha a característica dessa pessoa, é de uma pessoa bastante conversadora, gosta muito de circular, gosta muito de conhecer pessoas novas, então são mais arquetípicas. Mas, por exemplo, um as de espadas que vai até o 10 de espadas, né? Lembra que a gente estava falando que o elemento ar, Sueli, ele é masculino, né? Yang. Uhum. Olha aqui Uhum. a mão na espada. É uma mão que Uhum. pega, tá pronta para fazer, Sim, 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 né? sim. E é com Então, a mente, né, também. É com a mente, é mente. ar. Exatamente. E aqui, todas, nesse tarô de Rider-Waite, sempre eles vão chegando assim com uma nuvem. O que é essa nuvem? É o quinto elemento, né? Não é uma força da natureza, é uma força etérea que nos dá, Etérea. né? E outra carta que outro elemento também masculino, yang, é o fogo, que é Fogo. paus. E olha aqui a Hum. mão segurando aqui e aqui a mão segurando aqui. As duas vêm com uma nuvem. E segura o quê? Um palito de fósforo. Você não começa Uhum. num se você não der o primeiro passo. Riscar o primeiro Uhum. fósforo. Para o bem e para o mal. Uhum. Você pode Uhum. fazer um lindo churrasco, uma comida assada, não importa seja carne ou não, mas você Sim. também pode colocar fogo no mundo, né? Que são essas queimadas horrorosas, né? E é engraçado que vai do 1 ao 10, Sueli, e aqui os dois 10 Yang representa força. Olha esse 10 de paus. A pessoa tem que ser Esforço. forte. É muito esforço Esforço. físico. Aqui também Uhum. caiu em cima e falou assim: olha, eu não aguento mais, eu prostrei, foi demais. Não dei conta. Uhum. Porque Não tenho realmente, mais vida, né? Não tenho mais vitalidade. Não por- tenho.
Porque é só yang, só dá, só dá, só dá, só dá, só dá. Uhum. Ninguém aguenta. Então Uhum. é Uhum. uma jornada pesada. É uma jornada Uhum. pesada. Já Para as o eu, duas né? Para o eu, né? Uma jornada pesada para o eu. para o consulente. É o É, eu. é, Quem procura o é. tarô, eu quero saber da minha vida, mesmo porque eu não olho vida alheia. Não Uhum, olho vida alheia. uhum, É da sua vida. Nossa, o meu uhum, trabalho, eu estou começando um trabalho novo, mas eu não sei, parece que tem uma coisa estranha, aí eu tiro e sai essa carta no negativo, eu falo, claro que você não está aguentando. Você mal está começando, uhum, você já está estressada, você está carregando tudo nas costas. Aí o uhum, legal, mas como fazer para resolver? Eu não posso pedir demissão, preciso do dinheiro. Aí é quando a gente procura, olha, vamos ver como fazer o melhor para você. Já uhum. as duas energias yin, receptivas, que é a terra e a água. No Sim, tarô, sim. olha a diferença da mão. Olha onde está a mão. No acolhimento. Uhum, Aqui, ó. uhum. Ela E não está ela é protegida. côncava, né? Ela é côncava. É, É o útero. ela é côncava. Aham. Aqui Uhum, a terra, né? Que pode ser dinheiro, pode ser saúde, até valores morais. Do tipo uhum, assim, olha, eu tô convivendo com o pessoal, com o lugar, mas olha, tá muito estranho, não tem nada a ver comigo, mas eles têm umas reuniões lá que ninguém pode entrar, ninguém tem que deixar celular para fora, não tô entendendo, né? É alguma coisa uhum, assim que não uhum. são valores morais, mas você percebe que ela tem um acolhimento, Sim, né? sim. Do E feminino. Do do feminino. feminino. E olha aqui o elemento água, olha o acolhimento da taça também. Uhum, uhum, Né? uhum. Então, o ápice, né, do 1 ao 10 é a família feliz, é a família. Sabe isso aqui é de 200 anos atrás, né? Esses símbolos, essa Rider-Waite é um dos clássicos, né? Sim. É assim: você plantou. Imagina numa sociedade rural, você plantou a semente, aí o tempo, a terra fez todo aquele movimento, até que chegou o dia da colheita. Então vamos fazer uma festa, porque a colheita foi farta, Uhum, né? Vamos uhum, fazer uma uhum, festa. Aqui tem o senhor, tem o cachorro, tem os filhos, estão dançando, né? A colheita foi farta. E até nos uhum. Estados Unidos, no hemisfério norte, você tem, né, as festas mesmo de agradecimento, né? E se a gente for Hum. ver, tem os dois elementos juntos, né? A família, que a gente poderia dizer que seria a água, a intimidade da água, colhendo os frutos da terra. E olha aqui na água propriamente dito, olha o 10, a família. Pai e mãe Uhum, é o uhum. arquétipo da família. Existem famílias com filhos, sem filhos, né, de gêneros, isso aqui. Vamos considerar, né, como a gente falou dos Sim, planetas geracionais, era a geração de 1900. isso, Era aquela isso. geração de 1900, né, que a felicidade estava nesse. Você tem um arco-íris, as copas estão no arco-íris, tudo que eu sonhei, porque arco-íris é sonho. É tudo que eu Uhum, sonhei. Olha a diferença das cartas receptivas, o 10 e da Yang. uhum. Sim, 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 Olha sim, que sim. peso. E tudo é 10. Olha que peso. Olha Uhum, que uhum, leveza. Olha que uhum, prostração. Olha que uhum. felicidade. Né? Então, o tarô, os elementos, assim como os números e as cartas, os elementos dizem muito também numa leitura. Pra gente, e é muito rápido, né? É um simbolismo rápido quando você fala num elemento, como eu costumo falar, é muito rápido. Você sabe que copas é sentimento, então nós vamos trabalhar com o quê? Com amor, com família, com relacionamentos, com intimidade, né? Exato. É interessantíssimo. E se eu estou confortável? Porque, por exemplo, olha, eu estou numa empresa assim, 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 assim. Mas se tem copas no positivo, por mais que você não concorde, mas você está confortável, está tudo certo. Né? Uhum, Mas uma leitura não é uma leitura astrológica. Porque às vezes eu falo, olha, está muito confuso. Que tal você fazer um mapa astral, se conhecer um pouco mais? Aí a gente indica outros caminhos. Porque o uhum. tarô não Outra é um oráculo, ferramenta, né? outra Outra ferramenta. ferramenta, outro olhar. Outro Exato. olhar.
Exatamente. Não dá para você trazer que o seu oráculo é completo, ele ajuda naquele ponto, mas Uhum. às vezes ele precisa ser com uma psicoterapia. Sim, 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 sim. Do mesmo jeito que a astrologia. A gente aponta, né? O tarô também aponta, mas o que você vai fazer com aquilo que apontou, isso é seu livre-arbítrio, como a gente fala, né? Exatamente. Os 4 elementos da natureza, eles estão presentes muito fisicamente nos arcanos menores, de Ais a 10, dos 4 naipes, vamos dizer assim, do baralho normal, do baralho de entretenimento, e também da corte, o rei, rainha, pajem ou princesa ou valete, dependendo, e o cavaleiro, né? Que aí Uhum. sim são arquétipos. O pajem é o filho mais novo, e tem aquele adolescente que ainda tem muito a aprender, né? Se ele é do fogo, talvez ele seja muito intempestivo, porque ele ainda está em formação. Já é um cavaleiro, ele já tem mais razão. Se é o rei e a rainha, então, ele tem a autoridade, a responsabilidade sobre os seus atos, né? É A maturidade, né? É maturidade. maturidade. Maturidade, exato. Então, por exemplo, eu estou contratando alguém para alguém do RH. Eu estou em dúvida em 2 pessoas para a equipe e eu preciso decidir, é minha Uhum. responsabilidade. Dá para ver na energia do tarô, sem entrar nos detalhes íntimos das pessoas, não é vida alheia, mas eu sou RH. Eu tenho A e tenho B. E a gente olha, por exemplo, se um tem um arcano maior ou um rei e uma rainha no positivo, para assim, opa, mas só tem 22 anos, não importa a idade. Importa a Uhum. energia da pessoa, né? A Os essência, elementos, né? A essência. os elementos ajudam muito a direcionar. Agora, é difícil encontrar isso e existe nos arcanos maiores, que é do 0 Uhum. até o 21, que é do louco ao mundo, que é uma jornada, assim como tem a jornada do herói, né, na psicologia, né, e no mito, né? Você tem E na também. própria astrologia, né? Hum, O próprio mapa é a jornada do herói, né? Na hum. astrologia, a jornada do herói, ela vai se completar em 12 signos. E no tarô, em 21 cartas. Como os arcanos maiores têm mais do que signos, são 21 cartas, e Sim. nos arcanos maiores, o interessante, eu falo assim, é o nosso predestino, não está muito na nossa mão. Não tem alguma coisa que fala assim, olha, é momento de vida. Então, é momento de vida, queira eu, sim ou não, é momento de vida. Né? Os arcanos Uhum. menores é mais o que eu vou fazer, causa-consequência. Né? E aí tem algum. E Alzimar, desculpa, espera um pouquinho. Claro. Eu estou fazendo conexões. Então, os menores poderiam ser os planetas pessoais, né? Fazendo conexões. E Exato. os arcanos maiores, os geracionais, começando inclusive dos sociais. Alguma coisa que não Exato. está na minha opção, na minha mão de decidir. Né? É uma Isso. consciência maior. É. E em que momento que eu estou com o meu consciente e o meu inconsciente também. Isso que é interessante. Por exemplo, como são mais cartas, né? São 21 os arcanos maiores, de 78. Então, quando a gente fala mais, são os menos, né? Mas então tem o quinto elemento, que essa é a pegada, porque nós temos água, terra, fogo e ar, são os elementos naturais, só que nós temos o elemento espiritual, que é o éter, é o Ele é dito etéreo. éter? Ah, é o éter, né? Que os Se, chineses falam de éter. Exato, Uhum. éter. Você não pega, não é atmosférico. Ele é Sim. etéreo, ele está acima, Uhum. ele está acima. E ele Uhum. permeia todos. Todos os arcanos maiores são quinto elemento. Por isso que a gente fala momentos de vida, quem acredita em Deus, né? Ou alguma força divina, fala assim, isso é coisa do divino. Eu vim para viver isso, né? Faz parte da minha trajetória passar por essa experiência na Terra. E a gente Uhum. tem, por exemplo, 4 arcanos, né, que são, que são os arcanos do ar, vamos dizer, dentro dos arcanos maiores. Ele tem todos os elementos, mas ele tem mais forte o ar. Vamos dizer que o sol dele fosse o ar, embora ele tivesse todos, vamos dizer Sim, assim, sim. né? Que é o mago,
que é o um. O mago é o um. Ele é o Uhum. um, mas ele é ar. Ele tem água, terra, fogo e ar na mesa. Mas olha onde está a Lemniscata, que é a grande sabedoria, está aqui na cabeça. Então, ele é Uhum. o Uhum. elemento ar. Ele tem todas as condições, mas ele ainda, por exemplo, na jornada do herói, né? Ele é um, você percebe que ele é imberbe, ele ainda é um adolescente, ele tem muito a aprender na vida. Mas sabe aquele adolescente que você fala assim, gente, quantos anos tem essa criança de 5 anos, né? Mais ou menos assim. Tem gente que é, Uhum. né? Uhum. Sabe o que você está me falando? Que essa carta, ela me lembra o Lemniscato de ar, mas ao mesmo tempo ela tem uma força de fogo de começo, né? De criança, vamos dizer assim, que é um, Exatamente. que lembra É. na astrologia o ascendente, a primeira casa, Áries, Exato. A tudo casa que, um. Uhum. né? Agora, é isso. Ele tá com uma mão aqui e uma outra. Tá vendo que o elemento fogo tá na mão dele? Só que ele ainda não Uhum. agiu. Porque aí no negativo. Se tá no negativo e fala assim, ó, você tem tudo para fazer e não faz por quê? Tá na tua mão, acredita. Né? Que é esse elemento, fica pensando, 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 pensando e não age. Aquilo que a gente já conversou É em isso que eu outros ia falar. encontros. Aí é o É, negativo do ar, né? Que a gente falou, é. pensa, pensa e não põe E em não ação. faz, não põe em ação. Aí o que que acontece? Não come, não aproveita as dádivas da vida, né? Um outro Uhum, do elemento uhum, ar, que eu vou ter que tampar, porque o algoritmo entende que é nu, mas não é, né? É arte, isso aqui é de 1900. Mas aqui são duas pessoas, né? Que é os enamorados. Os enamorados uhum, não significa só amor, mas dúvidas. Sim, não. Você vê que também é elemento ar, porque tá vendo a nuvem? O que os une é aqui, ó, daqui para cima. É aqui na garganta, aqui todo, né? Aqui, olha, o que os une. Não é a uhum, terra, uhum, é o ar, uhum, essa nuvem. E aqui um uhum, anjo, né? Do tipo assim, espiritualidade abençoando, mas não se metendo. uhum, Não se uhum. meter. Tá ali, precisou, tô ali. Mas eu também não E tô me aí a gente diz de metendo. polaridade também, né? O 1 e o 2, né? Como polaridade, né? É. A dúvida por conta não é um, não são dois No, e podem ser é. os dois. E aí, no positivo, decido, viro 3. No negativo, dúvida. Aí não sai do lugar. Uhum. E encerrando, Sueli, o arcano maior, né? Que lembra falando, todos têm os 5 elementos, né? Mais um elemento forte mesmo no ar é a carta da torre. E a torre, ela avisa o seguinte: olha, ela tem muitas nuvens, né? Elemento ar, você vê a simbologia maravilhosa, né? Ela tem muitas nuvens também. E ela fala assim: chega um momento que a gente tem que ter a cabeça no lugar para decidir que tem certas coisas que não fazem mais sentido na nossa vida. Então não é sentimento, não é dinheiro, não é aquilo que a gente construiu. Sem apego, vamos quebrar tudo e ficar só realmente o que vale. Né? E como você, né, assim, fala assim, às vezes é momento de vida. Não é Plutão, né, que você falou? Sim, uhum, sim. E o Plutão tem momento de vida, pelo menos na astrologia, e depende da casa que ele está, né? Plutão está em Aquário na casa 10. Então, esse momento de vida, de final de ciclo, de mudanças e de jogar fora o que não vale mais, seriam, por exemplo, na casa da carreira e do trabalho. E para gente, no oráculo do tarô, é dependente da pergunta. Então, se a pergunta é casamento, é na casa do casamento. Se a pergunta é Claro. devo abandonar o meu trabalho e fazer uma viagem de 1 ano só com uma mochila e 10? Se tá no Uhum, positivo, faz. Se faz o negativo, fala: não, você não vai ter estrutura. Não é agora. uhum. Mas quando? Aí a gente vai buscando entender, né? Então, enquanto na astrologia, nas casas, no oráculo é na pergunta, naquela pergunta assertiva mesmo. Porque ele pode dizer muitas coisas, Claro. né?
Uma Claro. carta pode dizer muitas coisas. Por exemplo, você está vendo aqui que tem duas pessoas se jogando? Uhum, Essa uhum. carta, as pessoas às vezes têm medo, falam assim: nossa, tô suicidando. Não, tá- se tiver no positivo, você está se cuidando. Porque assim, tom, 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 bombeiro falando: saia do prédio, o prédio está pegando fogo. O que que você vai fazer? Você vai sair do prédio. É um Uhum. autocuidado você se livrar do que está caindo, vai cair na tua cabeça. É muito Entendi. interessante. Eu gosto dessa carta no positivo, né? Porque Sim. embora o desenho seja, né, é aquele medo, eu falo assim, ai, Plutão, que medo. Mas tem coisas que é preciso. Se eu não tomo atitude, o universo toma por mim. E Alzimar tem a ver com desapego, né? Entendeu? Né? É o desapego, quer dizer, a gente tem que aprender a desapegar daquilo que a gente acha que é muito importante para nós e que o próprio a vida está dizendo para nós não é bem assim. Exato. E outra, como ele é do quinto elemento, então não pode ter apego emocional, não pode ter apego ao dinheiro, não pode ter apego ao que eu construí, a minha ação, porque agora não é hora de ação, é hora de pensar. Opa, Uhum. opa, opa, cabeça no lugar. Né? Então, essas são, para a gente fechar, né, essas primeiras cartas dos arcanos maiores do elemento ar. Eu acho que a gente poderia talvez ficar por aqui, porque muita informação, e num próximo encontro vamos falar das cartas dos cinco elementos, das cartas dos arcanos maiores, mas do elemento água, pode ser? Ah, perfeito. Vou gostar muito de saber. Ótimo, ótimo. Então, super obrigada por essa troca de hoje e a gente se encontra no Beleza. nosso 13º encontro. Encontro. Obrigada, até Maravilha. mais. Beijo, Tchau. tchau. Beijo.